E aí, pessoal do YouTube, estamos aqui novamente para mais um tema bem polêmico e controverso que eu gostaria de estar comentando com vocês a respeito do Guardião Exu. É um ser, um Deus tão temido por uns e admirado por outros. Muitas histórias se falam dele, muito preconceito gira em torno desse tema também. Então eu gostaria de estar comentando aqui com vocês para esclarecer um pouco essa ideia, desse pensamento, desse ser, dessa entidade que mostra muita coisa pra gente, do próprio ser humano, que o próprio ser humano esconde de si mesmo. E a gente vai estar esclarecendo essa ideia e compreendendo melhor um pouquinho. Porque para quem quiser se aprofundar mesmo, tem aí a internet, né, com assuntos mais aprofundados e muitos livros. A gente vai pegar só uma ideia básica para a pessoa poder começar pelo menos a pensar e tirar aquele tapão da visão, né, e perder aquele preconceito, para pelo menos buscar saber e compreender o que vem a ser esse Guardião Exu, tá certo? Assim, eu não sou expert no assunto, nem faço parte, assim, não sigo a religião espírita, Umbanda, Candomblé, para poder falar com autoridade sobre o assunto. Mas o que a gente vai conversar já ajuda a compreender um pouquinho o que vem a ser esse ser tão misterioso que está tão ligado a nós, seres humanos. E é um ser assim que eu aprendi a admirar. Aprendi a admirar porque ele explica muito sobre quem nós somos aqui nesse plano tridimensional, nesse planetinha que muitos acham que é onde a gente somos os únicos habitantes e que não existe nada além disso daqui. Existe assim toda uma teoria, uma teologia dentro desse tema, e é muito profundo, é muito além do que a gente vai estar comentando aqui, tá? Muito barulho aqui, mas eu vou arrumar um lugar mais calminho pra gente poder estar conversando melhor. Bom, então é isso. Já de antemão, eu quero adiantar que Exu não é demônio. Exu não é diabo. O diabo, ele é o ser maligno dos cristãos, né? Isso foi criado desde do antigo cristianismo, que começou a acreditar, que passou a acreditar nesse mal absoluto. Nessa crença, nessa visão da Umbanda, Candomblé, que acredita, que venera, que segue a crença do Exu, ele não acredita nesse mal absoluto, porque todos têm esse bem e mal dentro de si mesmo. E Exu, ele é muito isso, ele é muito próximo ao próprio ser humano. Ele tem ele que mostra pra gente o quão bom ou quão mal nós somos. Exu, ele é o mensageiro dos deuses. Ele está muito relacionado ao deus Hermes, que é o deus dos gregos, né? O deus do conhecimento. E Exu também está ligado ao conhecimento, à sabedoria, ao comércio, a essa parte onde está ligada assim, a comunicação. Ele também mostra pra gente toda
essa força de manifestação no mundo. Existem as versões, sim, em que Exu ele é visto com chifre, né, e tem o garfo, que é o tridente, mas isso tudo não é coisa, é que depois pegaram para colocar isso pro diabo, mas isso não é do diabo. Os chifres, eles são representações de divindades desde épocas do passado. Isso é os deuses antigos, os deuses mais poderosos, os deuses de guerra, sempre tiveram os seus chifres, que representa poder, que representa domínio, força. E o tridente também, né? Existem os deuses, que nem tem o Poseidon, o deus dos mares, né? Deus das águas, dos mares, ele tem o tridente. Shiva, dos hindus, também tem tridente. E é um símbolo também que está representando o poder, e ele representa um equilíbrio. Porque tem toda uma teoria dentro do tridente que representa como são 3 dentes, representa o negativo, neutro e o positivo. Né? É onde assim, a falta de informação das pessoas leva a um conceito, a uma ideia errônea do que vem a ser esse Deus. Porque Exu, ele é isso, ele é um Deus africano. Ele é um Deus que aqui no Brasil se venera. É um dos deuses, que é o único Deus, né, além dos orixás. Né, dos orixás é o Deus que é venerado aqui no Brasil. Eu gosto muito da visão dele como o guardião. Ele é tido como guardião. Ele é o orixá, é um orixá também. Assim como os outros orixás que temos, que talvez a gente pode até ser que a gente venha falar, mas eu preferi falar sobre Exu, porque ele representa muito o ser humano, sabe? Ele está muito ligado ao que nós somos. Ele põe em movimento tudo aquilo que o ser humano realmente é. Não é ele que é o mal, mas ele mostra para nós o quanto nós somos maus. O próprio ser humano. Se você for, para quem conhece, eu não sou espírita, assim, eu sou espírita de coração, porque eu acredito no espiritualismo, acredito na espiritualidade, mas não sou, frequentei, conheci a Umbanda, não, conheci pessoas de Candomblé, que são religiões que se tem muito preconceito hoje em dia. Mas, como eu já vim e falei em outros vídeos, é apenas mais uma religião. Não é pior nem melhor que outras. Evangélico, católico, espírita kardecista, muçulmano, judaico e que seja. É simplesmente mais uma, dentre outras. E ninguém pode falar qual é a certa nem qual é a errada. Né? Tem a lenda de Exu que conta, para a gente poder entender melhor sobre esse Deus, esse orixá tão temido. Ele é o irmão dos outros orixás. Né? É o primeiro filho de Iemanjá e Oxalá. Oxalá ele é comparado a Jesus Cristo. E como o primeiro filho, ele sempre teve essa ideia, essa visualização assim de desordeiro, porque isso representa o homem. O homem não é um bicho comportado, então não tem por que eu falar mal de Exu, porque o homem é um bicho ruim, né? E depois as pessoas fazem as maldades e depois quer jogar toda a culpa no capeta. Então conta que ele, como o primeiro filho, e por ter esse jeito todo desordeiro, ele acabou sendo esquecido entre os orixás. E isso fez com que ele acabasse fazendo suas próprias justiças. Tem uma historinha muito interessante que mostra
a própria maldade, é onde ele vem para mostrar a própria maldade do ser humano. É onde eu acho assim que mostra o significado dele. Que conta assim, tinham dois fazendeiros que, né, na tradição da história, do mito, da lenda, esqueceram de fazer a sua oferenda. É o dia dele, assim, na segunda-feira, então não fizeram oferenda para ele na segunda-feira. Esses dois. E os dois eram muito amigos. Então Exu ficou bravo, porque todos reverenciavam e respeitavam todos os outros orixás, menos ele, porque tinha esse conceito de, ele é do mal. Só que então ele resolveu pregar uma peça nos dois e para mostrar para todo mundo que não é ele que é o mal. As pessoas escolhem ser boas ou más. Isso está dentro de cada pessoa. Então num dia, esses dois amigos fazendeiros, que eram amigos, né, estavam conversando, mas Exu resolveu aparecer para cada um deles. E como um homem muito simpático, ele usou um chapéu que de um lado era preto, era vermelho e do outro era branco. Se eu não me engano, eram essas cores. Para um, ele chegou educadamente, cumprimentou, só que ele estava com o lado vermelho do chapéu. E para o outro, também, todo simpático e educado, se apresentou, só que com o lado branco do chapéu. Pode ser que eu esteja me enganando com as cores, mas o significado da história é esse. Então, os dois foram conversar. Eu conheci aquele cara ali, ele é muito simpático, muito educado, você viu, ele estava usando um chapéu vermelho. Eu falei, sim, ele é muito simpático mesmo. Mas ele não tem chapéu vermelho, o chapéu dele é branco. E o outro falava, não é branco, é vermelho. Não, o outro falava, não é vermelho, é branco. E nisso os dois começaram a discutir por causa do chapéu. A discussão chegou a tanto que os dois acabaram se agredindo, pegaram enxadas, se bateram, se machucaram. Tem tradições da lenda que diz que eles até se mataram. Mas isso simplesmente para mostrar que o próprio ser humano é intolerante. E ele mostrou isso. Nessa lenda mostra isso. Exu, ele é o intermediário entre os homens e os deuses. É por isso que eu tenho ele como o guardião. Ele é como um anjo, os anjos dos cristãos. Só que assim, pela visão preconceituosa que já foi levantada em cima dele, eles acabaram colocando ele como demônio. E ainda mais com aquela lenda de Lúcifer, que era um anjo e virou demônio, isso piorou mais ainda a história dele. Mas ele é o principal que leva os pedidos aos deuses, que levam as mensagens, principalmente para quem agrada. Só que se você não agrada, ele também não vai te agradar. Ele não é só bonzinho, mas também não é mal. Isso ele mostra pelo próprio ser humano. Isso dentro do conceito, dentro da história da própria religião afro-brasileira, que eu conheci e já vi, as pessoas vão até ele para pedir a maldade. Se a pessoa é merecedora dessa maldade, ele faz. Porque aqui nesse mundo, aqui se faz, aqui se paga. Se você é ruim, você vai pagar. Se você não merece, ele não vai fazer o mal para você. A gente fala ele, mas não é bem ele. É que a gente colhe aquilo que planta. Essa é a verdade. Então se você fez o mal e uma pessoa chega num Exu e fala, aquela pessoa me fez mal, se vingue dele por mim. Ele vai se vingar, ao mesmo tempo que vai cobrar caro daquela pessoa que fez o pedido também. Ele não vai ser impune porque pediu o mal. Porque se você faz o mal, você também colhe o mal. Ele é essa justiça. Ele não tem dó. Se você tiver que morrer, ele vai pegar na sua mão e te levar para a morte. Esse é o Exu. Ele não é mau. As pessoas são más. A humanidade é má.
Isso a gente pode até colocar nessa toda essa reviravolta que está tendo hoje em dia, da queimada da Amazônia, e tá todo mundo se degladiando, um querendo se aparecer mais do que o outro, criticando quem fala, quem não fala. E quem pôs o fogo, o retardado que pôs o fogo na floresta, sabe? Sabendo que é uma das coisas mais importantes que tem no mundo, destruindo. E é assim, é o que eu tenho para falar hoje. Eu não vou esticar muito esse vídeo, senão ele vai ficar muito longo. Mas é o que eu queria, assim, só levantar como um conceito que nós temos que pensar e refletir sobre esse assunto, sobre o que a gente acredita ou deixa de acreditar. Exu é um Deus. E existem sim as entidades que estão relacionadas a Exu. Isso é um outro estudo que eu não vou me aprofundar aqui. Quem quiser saber vai se aprofundar. Eu só quero deixar essa ideia para que as pessoas compreendam que nada é o que parece ser. Que às vezes a gente quer jogar todo o mal no próximo para que a gente não assuma a própria culpa. Né? É muito fácil você julgar e falar que o outro é mal, que a culpa é do outro, mas assumir que quem fez o pedido da maldade foi você próprio. É simplesmente para a gente refletir sobre esse assunto. E quem se interessar sobre o assunto vai pesquisar, vai ler. É só para colocar como nesse vídeo e falar que eu gosto. Não sou seguidor, não sou devoto, não faço oferendas, mas eu tenho respeito por essa crença e adoro a lenda dele. Tem a Pombogira, né, que é a versão feminina de Exu, que a gente não vai entrar nesses pormenores agora também, por questão de tempo. Eu quero que as pessoas assistam esse vídeo e curtam. E como todos os vídeos eu falo, curtam, compartilhem, né? Dá uma clicadinha, gente. Se vocês estão assistindo o vídeo, clica aí, né? Para ajudar no canal, tá bom? Pra gente poder estar fazendo mais vídeos. E comentem, perguntem também, que eu vou com todo prazer responder para vocês. E quem sabe a gente não faz um vídeo dentro do que vocês estão perguntando, dentro dos assuntos que estão sendo mais comentados. Tá bom? Beijo para todo mundo. E até o próximo vídeo. Tchau.